Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de gente com competência técnica, no final das Com contas. certeza. Então você tem que ter toda a capacitação técnica. Mas uma coisa é você ter toda a capacitação técnica, e aí, que nem você falou, você entra na primeira reunião e a galera tá falando de gestão, de estratégia, de crescimento, de indicadores ou performance. Você tem os indicadores, mas os seus indicadores não são mais sobre pessoas, são sobre sistema. Como que você transforma essa visão entre processo de produto para pessoas, no final das contas ali, processos com pessoas? Boa pergunta. Foi uma... Inclusive, falei um pouquinho antes, nós fomos para Infoproduto, criamos mentorias para CTOs para falar muito disso. Em que momento que foi? Depois da venda. Depois da venda. Depois a gente chega lá, tá Então, o quase lá. processo de fusão técnica estava rolando junto com a infoprodução? Não, o Infoproduto é uma iniciativa minha, depois da venda, sair da operação e nasceu isso. Tá bom. Para falar justamente disso. Como que a gente usa a tecnologia como acelerador estratégico. Que ainda mais hoje, é muito fácil você criar um produto e criar várias funcionalidades. É muito rápido. Só que fazer muitas coisas não significa que você está gerando valor. Então, algo que eu fazia muito com o meu time é o seguinte. Deu um problema em produção, por exemplo. O cara falava, não, mas é só um e-mail que não foi enviado. Não, não é só e-mail. É um e-mail que gera uma análise, que extrai os logs para um cliente pequeno que vai fazer um fechamento no final do... E estava esperando para fazer o fechamento. Então, o que eu comecei a fazer foi o seguinte. Eu colocava o meu time de engenharia em reuniões com clientes, para eles entenderem o impacto do que eles faziam. E é muito fácil trabalhar de forma separada. E aí você cria silos. Então, tecnologia quer resolver problemas, quer melhorar a qualidade de teste, enquanto o CS está lá puto porque o produto, sei lá, não está performando, porque não está dando resultado. E toda vez que dava um problema, nós tínhamos a cultura de criar um pós-mortem, que era um relatório explicando o que aconteceu, por que aconteceu e por que não vai acontecer de novo. E mais do que isso, eu colocava o time para apresentar para os principais clientes. Então, isso cria uma consciência diferente. Porque eles vão pensar duas vezes antes de subir qualquer coisa em produção sem testar, sem notificar. Você tem um processo que valida a funcionalidade e, se não passa, expõe o time inteiro. Exato. Inclusive quem programou. Não, tinha uma página pública de status. Então, empresas hoje grandes, elas têm isso. Sei lá, caiu o Cloudflare semana passada, todo mundo sabia que estava fora. Não só porque eles tinham página, mas porque a internet inteira parou. Todo mundo. Mas em produtos de fora é muito comum ter uma página de status. Nós tínhamos lá, o produto está funcionando ou não está. Então, isso cria uma consciência das pessoas entenderem o impacto do nosso produto na vida dos nossos clientes. E aí, naturalmente, a gente converte isso em resultado, em otimização de processos, isso em funcionalidades que realmente geram valor. Então, não foi exatamente intencional, foi muito por input, foi muita cagada que nós fizemos, colocando coisa errada em produção. E aprendendo que... Aprendendo. Como que eu resolvo isso? Aí você foi colocando travinhas. Aí, coloco travinhas e problema sempre vai acontecer. Tecnologia sempre vai dar algum tipo de problema. Mas o ponto é como que você resolve isso, como que você comunica, como que você mostra para o cliente. Porque eu, por ser na plataforma de integração, eu atendia pessoas muito técnicas. Então, o cara faz sentido ele entender por baixo que caiu um banco de dados, que faltou uma replicação. Ele quer saber isso. E eu precisava comunicar isso. E aí a gente vai conectando e evoluindo o processo. Nós fizemos um grupo de estudo, lendo o livro High Output Management, do Andrew, que foi lá CEO da Intel por muitos anos, para a gente entender e começar a olhar para a empresa com uma visão de processos. Então, em vendas tinha processos, em CS tinha processos, a gente sabia exatamente tudo. Todas as métricas de todas as áreas, o que existia de input, de output. E a gente era meio que fascinado nisso. Isso foi algo que meu sócio puxou. E toda semana a gente tinha uma reunião para validar o output dos playbooks. E não é assim, o que é o processo? Não, como olhar os indicadores. E aí, naturalmente, eu repassava isso para o time foi ganhando maturidade e a gente foi indo para o nível de não é engenharia ou CS, está tudo junto. Sim, tudo porque, enfim, tem que tirar resultado. E faz todo sentido, porque é a mesma guerra entre marketing e vendas. Né? Exatamente. É a mesma guerra que todo mundo fala. Que, na verdade é uma coisa só, cara. Você sabe que market é mercado. Então. Como a gente vai ao mercado. Marketing, com ING, é a forma estratégica de como vende o produto. Vender.
Deveria ser a mesma coisa. No final eles estão integrados. Eles estão... você, com tecnologia e CS. Cara, tem tudo a ver. Total. Ambos, mas aí... Tem que estar junto. Mas os times, eles se separam. Não, eles se separam e tem que ter lideranças diferentes. Porque quando não tem, é muito fácil você passar pano. Conflito de interesse, Mas é foda justamente pela própria dinâmica, que se precisa não ter conflito, então se divide, aí o desafio passa a ser a integração dos times, que é o que você falou. Legal pra caramba. E você criou isso vivendo o dia a dia. Vivendo o dia a dia, escutando muito os meus sócios. A maioria deles já tinha empreendido, então isso foi muito bacana. Legal. E eu sempre gostei muito de aprender com as pessoas. Sempre fui curioso, eu falei, cara, eu quero fazer do jeito certo. Eu sempre fui muito tímido, então não gostava de passar vergonha. Então, se o produto caiu, era eu passando vergonha com o meu cliente. Eu falei, não quero fazer que isso aconteça de novo. Então, como que eu melhoro isso? Como que isso vira um processo? E como que a gente, de fato, dá um próximo passo? Então, os problemas não podiam acontecer mais de uma vez. Era um pouco do nosso modelo mental naquela época. E depois, aí, como que desse momento para hoje, teve lá... Aí eu queria entender em que momento a varejista tentou entrar, em que momento o infoproduto entrou nisso. Tá. Dá um overview pra gente dessa... Você chegou a sair dessa empresa, fez exit dela também, ou tá nela até hoje, dá um overview. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, essa varejista ela foi uma das primeiras a tentar comprar, e foi um processo também, que eu falei dos 40% de volume, e aí chegou um momento que eles... queriam dar carteirada, esse é o nosso nome, eu quero comprar. Também que tentou comprar com o brand dele. Com o brand não faz sentido. Então a gente abortou, seguimos com a Semantics. E cara, varejista grande, que comprou gente por aí, né? Então, vocês estavam com num timing bom também para eles. Muito bom. Então vocês foram, porque engenheiro de obra pronta. Ah, não, vocês recusaram. Recusar uma proposta dessa empresa no momento que eles estavam e tudo mais, e falar não, tchau. Vocês tiveram um sangue frio forte. Sim. É porque tem coisa que é assim, falando de M&A principalmente, nós recebemos várias propostas indecentes. Você vai ter um salário bizarro, você vai ganhar tudo em ações, mas no fim do dia não tinha sinergia. E vender por vender não fazia sentido. Era jogar tudo por todo mundo estava com muito gás, embora eu falei um pouco que integração não é algo mais gostoso de se fazer. Mas a gente estava com muito fôlego ainda para seguir mais um tempo. Não precisava daquilo. Tava de boa. Quem foi? Teve um cabeça maduro, assim, da sociedade, sabe? O sênior que apontava as direções, ou isso era em consenso de vocês? Tinha o Thiago, ele... Enfim, a gente tem uma relação muito próxima até hoje. Sempre foi meu mentor, ele que me contratou... Me contratou foi o Will, que é esse cara que eu comentei, mas eu respondia pro Thiago. E desde o começo nós tivemos uma relação. Então ele foi me testando várias vezes. Me mandou lá para Goods na Duratex, me colocou em projetos super robustos. E foi com ele que eu conversei quando eu quis virar sócio. Então ele tinha um cara muito, muito inteligente, muito fora da curva. E aí ele era exato. E ele é um cara técnico, por isso que a gente sempre se deu muito bem. Boa. Então ele não gostava de vender, por exemplo, não gostava de aparecer naquela época. Então a gente estava muito próximo ali com o produto, discutindo temas de engenharia, de arquitetura, só que chegou um momento que ele não dava mais. Então ele teve que focar muito mais na parte de venda da empresa. E foi nesse momento que eu também precisei olhar para a dirigência, para arrumar casa, para criar os processos, para a gente conseguir conversar com esses players. Trabalha a 4 mãos isso aí. Foi muito a 4 mãos. Aí você era varejista. Eu fui morar perto da casa dele, na época, sócio, não tinha um salário alto, eu ficava quase que zerado porque eu queria morar perto da casa dele. Caramba. Porque eu voltava com ele de carona todo dia, tinha uma mentoria, ia conversando com ele, pandemia... Você é ligeiro. Ficava zerado, não sobrava quase nada, assim, no final do mês, mas enfim, eu tinha na minha cabeça tinha o seguinte, se eu tiver que recomeçar, que seja até os 25 anos. Eu não sei de onde tirei esse número. Não, mas você teve uma sacada surreal, que é favorecer a idade, porque você tem energia pra cacete, e o lucro primeiro que vem forte e que faz a diferença na vida é lucro intelectual. Sim. É o primeiro lucro pode que vem. Carregar, né? E é o que a galera muitas vezes desmerece. 5 anos empreendendo não ganha dinheiro. Bicho, quem era você 5 anos atrás? Quem é você hoje? Normalmente o empreendedor, ele começa com lucro intelectual, para depois ter lucro financeiro. Eu pensava muito nisso. Eu não imaginei que eu ia ganhar o dinheiro que eu ganhei com 24 anos. Exato. Aí fiz besteira, por causa até disso, 2 Rolex, comprei um monte. Por quê? Não tinha maturidade. Exato. Mas o Rolex pelo menos valorizou. Valorizou. Deu bom. Valorizou. E aí você... Então ele foi essa direção. E
Você tá nessa empresa até hoje? Como que foi esse processo? Fiquei lá por 2 anos, até a gente conseguir juntar as coisas. Esse era o nosso combinado com eles. Aí saímos, eu saí, outras pessoas saíram, cada um seguiu meio que sua vida. E aí, alguns meses depois, nós criamos o que nós chamamos de FTL, que é a nossa empresa, que nasceu com algumas mentorias para CTOs, justamente por isso. Porque eu nunca tive para quem pedir ajuda, né? É difícil você sair de uma cadeira técnica e conversar de estratégia, e aconteceu isso muito rápido comigo. Sim. Então, a gente queria, de alguma forma, criar um ecossistema para ajudar as pessoas. Na época, estava começando a ficar forte esse negócio de infoproduto. Então, nós conseguimos juntar pessoas muito boas, de empresas que eu admiro muito, cada um dentro de uma estrutura, e criamos alguns produtos. Então, tinha mentoria para CTOs, para Tech Leads, que é a pessoa sênior que acabou de assumir uma posição de liderança. Tinha para CPOs, que é o diretor de produto. A gente criou várias outras formações paralelas. Vocês vendiam direto por profissional, Sim. no B2C, ou no B2B para... B2C, inicialmente era B2C. Tá. Mas o que acontecia era, o CTO do Bruno falou, Bruno, eu quero fazer essa formação aqui. Aí o cara comprava e pedia reembolso pro Bruno. Isso era muito comum. Ou o Bruno conhecia... Às vezes não era o bolso. Não era o bolso do CPF, exato. Mas... Ou pagava metade, tinha muita coisa. Sim. E aí depois começou a acontecer o seguinte, Tech Leads. Empresa grande, tinha lá 20 Tech Leads, eles compravam 20 cadeiras, mas a entrega era B2C. Tá? Então não era uma turma fechada. A gente não tinha isso no começo. Você vai comprar 20 cadeiras, você vai entrar suas 20 pessoas no Zoom com várias Mas era outras. uma entrega única, era tipo um curso, uma capacitação. 10 encontros, 2 horas cada encontro, e depois, na mentoria CTOs, nós fazíamos um encontro presencial. Era um churrasco, na época, na casa do meu sócio, um domingo, para falar, enfim, para fazer um fechamento. Era isso. Que massa. Foi bem bacana. Que massa. Aí a gente foi mudando, a gente foi profissionalizando, parou de ser um churrasco na casa, criamos uma estrutura de evento, e foi indo. Isso rodou por 2 anos e meio. Então, a gente formou mais de 5 mil pessoas. Caraca. No meio do caminho, a gente abriu um braço B2B. Você tava com o cara da F-Câmara ainda? Ele começou com a gente. Isso também é público. Ele teve um problema. Teve depressão. Puta. E aí, a gente conversou muito com ele. Falou, Thiago, tivemos uma jornada muito bacana. E aí, entendemos que faria sentido ele sair da operação. Então, a gente comprou a participação dele, mas ele continuou, enfim, nos apoiando. E é um cara incrível. A gente tem uma relação muito boa. Recuperou da depressão? Oi? Recuperou? Total. Agora, a vida dele é Iron Man. É mesmo? Que massa. O esporte era disso aí. Total. Ele sempre fez esporte, ele foi lutador. Então, ele acabou voltando pro esporte. Então, quando a gente comprou a participação dele, a gente começou a olhar para a estrutura e começamos a montar um pool um pouco maior de mentores. E foi aí que as coisas começaram a dar... Não que antes não estava dando certo. Estava dando certo, mas a gente começou a criar novas formações. Então, foi... Novas linhas de receita. Novas linhas de receita. Foi aí que a gente começou a olhar um pouco mais para o B2B. Então, foi um momento bem importante para a gente. E no meio disso tudo, saiu o GPT-3... E a minha operação era 100% automatizada. Tudo que dava para automatizar, eu automatizava. Tinha uns devs que vieram, que acabei contratando. Você já veio com essa visão de tecnologia? Já, total. Então, não tinha por que não ter automação. Vendi uma empresa de integrações, o mínimo era minha empresa ser automatizada. Então, nasceu o GPT-3. A gente começou a estudar muito sobre isso. Criamos os nossos primeiros agentes lá com o GPT. E aí tinham várias limitações. Alucinava, dava um monte de problema. Tem algo chamado janela de contexto, que são quantas informações o modelo consegue ter na memória sem alucinar. Era pouco. Então, a gente começou a criar várias estratégias e eu comecei a falar disso nas mentorias. E aí nasceu uma mentoria de IA for Devs. Caramba. Que é IA for Tech, que era para ensinar as pessoas técnicas como que funciona as IAs generativas. E disso, nasceu o nosso braço de serviço, que era um braço que... Então, vamos lá, pulei uma parte, mas a gente seguiu nas capacitações B2C. Depois a gente começou a olhar para B2B, inicialmente com as formações de liderança. E aí nós criamos algumas de IA. Porque a IA era uma aula dentro de uma mentoria. Entendi. A gente falou, cara, vamos criar uma mentoria de IA. Aí você fez spin-off lá e trouxe ela para um produto inteiro. Exatamente. Então hoje eu não faço mais nada de B2C. O que eu tenho de B2B é capacitação para falar de IA dentro das empresas, seja com times técnicos ou para times de negócio. Então, é um pouco do que a gente começou a fazer. E aí, enfim, quando você capacita, naturalmente surge uma demanda de ajudar na criação. Então, olha, você não quer criar aqui um agente para mim? De vendas, de marketing? Porque nas aulas eu falo de cases, a gente apresenta resultados,
E nasceu de curso forma e a bem mentoria orgânica. Abre precedente para a esteira da consultoria. Totalmente. Então, no finalzinho do ano passado, nós começamos a colocar o pé em serviço. Mas não ainda com... A gente sabia que ia nascer um produto, mas a gente não sabia o quê. Cara, uma coisa é eu criar um agente para minha operação. Outra coisa é eu criar para atender os meus clientes.